Enquanto os bonds americanos vêm sendo questionados cada vez mais como sendo aqueles portos seguros inicialmente, quando a bolsa não vai indo muito bem, você vê o surgimento cada vez mais significativo do ouro, que já existe há milênios, mas você também vê o Bitcoin apresentando características cada vez mais interessantes, algumas em contraste com o ouro, mas outras complementares. E é sobre esse assunto que eu quero falar hoje nesse podcast, baseado num artigo feito pelo Michael Howell, do Cross Border Capital. E ele tem uma visão muito interessante, porque ele foca muito nos assuntos que eu trago aqui nesse podcast, que são que é a liquidez do mundo, como ela é gerada, baseada em crédito. Ou seja, toda a economia mundial hoje, a liquidez que ela gera é baseada na capacidade do sistema em refinanciar e rolar as suas próprias dívidas, seja públicas ou privadas. E é isso que vai garantir que você tenha liquidez, e essa liquidez é o que de fato move os mercados. Só que nós temos uma situação um pouco diferente do que você via antes. Por quê? Porque nesse exato momento você tem o consenso começando a surgir, ou pelo menos se ouve cada vez mais falar sobre recessão, e geralmente elas são deflacionárias, certo? Ainda temos o debate, né? Mas por enquanto, nesse momento, você percebe ainda uma força inflacionária, inclusive monetária, não somente o aumento dos preços, devido a todas as fricções que nós estamos vendo hoje nesse processo de desglobalização, né? Descooperação, brigas, tarifas, etc., mas também em relação à injeção de liquidez, porque você tem uma quantidade muito maior hoje de déficits fiscais, principalmente nos Estados Unidos e também, de uma forma diferente, a própria China. E esses dois são grandes motores de injeção de liquidez que fazem com que tanto o ouro quanto o Bitcoin sejam beneficiados como esponjas de toda essa liquidez sendo criada. Então, quero entrar um pouquinho mais em detalhes do que ele falou. Principalmente o Bitcoin, como ele é muito mais novo e tem ali uma liquidez muito menor, ele costuma ser rejeitado pela maioria das pessoas como algo que, né, é uma pirâmide, é uma moedinha digital, etc. Só que cada vez mais você vê mais e mais escritórios macroeconômicos e fundos de pensão e ETFs, etc. Hoje é inegável, independente da sua opinião sobre o Bitcoin, saber que existe cada vez mais movimento de injeção de liquidez em instrumentos que ou compram Bitcoin diretamente ou se expõem ao seu próprio mercado, né, dentro de fundos ou ETFs, etc. Só que aí você percebe também a seguinte coisa: existe toda aquela correlação entre a liquidez e o preço do Bitcoin, ou seja, quanto de dinheiro é circulado no mundo, o famoso M2, só que aqui eu quero trazer uma visão um pouco diferente, que é a composição ali do que acontece, segundo o Michael Howell, com o preço do Bitcoin. Então ele quebrou ali uma série de conceitos e trouxe uma visão interessante, porque antigamente, pelo menos antigamente, até então, até há poucos meses atrás, o Bitcoin tinha um comportamento como se fosse uma ação da Nasdaq alavancada, ou seja, o que acontece na Bolsa Americana é exatamente o que acontece com o Bitcoin, só que de forma muito mais sensível, né, com efeitos muito maiores alavancados. Só que nessa última queda da Bolsa, o Bitcoin teve uma situação um pouco diferente do esperado, ele teve uma resiliência não esperada por muitos, e isso começa a se dar pelo fato da característica do Bitcoin se tornar um pouco mais commodity, um pouco mais como o próprio ouro. Por quê? Porque ele não é comprado somente no mercado americano, ele é comprado por todo o resto do mundo, independente do que você acredite ou não. E isso cria um pouco mais daquela descentralização, da concentração do mercado que nós tínhamos até agora só nos Estados Unidos, porque o capital está migrando justamente para o resto do mundo. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, é claro que isso todas essas mudanças de paradigma em relação ao que acontece com a liquidez do mundo, as bolsas, etc., toda essa briga, Estados Unidos, China, no Brasil, o que vai acontecer, fica muito difícil saber no que investir, mas se você quiser fazer uma revisão gratuita dos seus investimentos, você pode usar esse QR Code aqui acima e também os links na descrição abaixo. Se você quiser estudar mais profundamente sobre como funciona o sistema monetário, o sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, entender mais aqui o que eu estou falando, eu tenho uma parte muito interessante, não somente de vídeos exclusivos, mas também artigos que complementam muito bem os seus estudos. Eu tenho o link aqui também na descrição abaixo, como no próprio canal do YouTube, você pode se tornar membro. Perfeito, então vamos lá. O
o próprio Bitcoin tem uma composição muito interessante, segundo o Michael Howell, né, no artigo que eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo como fonte. Você tem a liquidez global. Isso de fato afeta muito o Bitcoin, mas são 40% do preço, e não é a totalidade dele. Então a gente tinha esse percentual sendo muito maior antes, e agora ele continua sendo bastante interessante, mas é menos da metade do que acontece. Agora, tem dois outros fatores que são muito interessantes. Primeiro, que é o apetite de risco do investidor, ou seja, o investidor ainda que busca um determinado risco, um maior retorno, ele vai querer a volatilidade do Bitcoin. E isso aí é 22,2% de peso em relação ao que acontece, ou seja, correlacionando ainda, né, a Nasdaq, só que não é aquele 100% que a pessoa acha, entendeu? Então ele está quebrando um pouco, ele está sendo um composto dessas ações. Agora, tem um terceiro que está caracterizado nesses dois últimos aqui, né, desse gráfico em pizza, que é a relação dele com o ouro. E essa parte eu achei muito interessante, porque ele passou a seguinte coisa. No curto prazo, as pessoas que veem o ouro ou o Bitcoin é muito engraçado porque elas fazem parte de times, né? Quem está no ouro odeia o Bitcoin não serve para nada porque nós já temos o ouro, e quem está no Bitcoin diz que na verdade é uma pedra antiga, né? Um metal que não serve para absolutamente nada e ele está preso ali no século passado e que agora o Bitcoin é ouro digital, ou como o Michael Saylor, né? Você tem que vender todo o seu ouro para comprar Bitcoin. Pessoalmente eu não concordo com nenhuma dessas visões, até o Michael Howell ele é bastante pragmático nisso, não importa muito o que eu acho, o que você acha, mas o que o mercado vai fazer com esses ativos. Então, ter os dois no seu portfólio é bastante interessante, principalmente em relação ao que nós vemos no longo prazo. Então, mesmo que eles sejam vistos como ativos substitutos no curto prazo, eles no longo prazo estão começando a se apresentar como ativos complementares, onde você consegue ter ali uma volatilidade maior no Bitcoin, uma queda não mais tão grande como antes, e o ouro sustentando ali aqueles preços e fazendo o seu movimento, né? O ouro, inclusive, vem movimentando muito mais do que se esperava em relação às décadas passadas. Então, ter os dois no seu portfólio acaba sendo uma coisa interessante, porque ambos, nesse exato momento, e novamente, independente do que nós achamos sobre eles, vêm sugando a liquidez mundial e tem essa característica de fazer isso. Apesar de que o market cap do Bitcoin é infinitamente menor, pelo menos muito menor nesse exato momento, do que o ouro e mais ainda do que bonds. Mas é interessante você ver onde que nós estamos inseridos hoje, né? Então você tem hoje um regime onde nós temos os juros altos, esses aqui são os juros de 10 anos, né, nos Estados Unidos, e você percebe que desde a pandemia nós temos a tendência, apesar de não ter explodido completamente, mas temos a tendência de ter juros maiores que se sustentem por mais tempo, principalmente quando você tem um medo ali da ponta longa da curva de bonds, de que talvez nós tenhamos algo inflacionário, né? Então o prêmio ali de risco do longo prazo vai aumentando, fazendo com que os famosos bond vigilantes, né, aqueles que não estão gostando nada de bonds e que veem os bonds como um sério problema como investimento e retorno, eles acabam exigindo um juro maior porque eles precisam ser compensados pela inflação futura que eles esperam, principalmente no longo prazo. Então, mais ou menos esse é o cenário nesse exato momento. E para isso, o bonds acaba caindo de preço, porque se os juros sobem, como você vê nesse gráfico, o preço dele cai. E isso é péssimo para quem os detém, certo? É mais ou menos a dinâmica dos bonds. Porém, os bonds são fundamentais para todo o crédito do mundo. Então, o que acontece com os bonds define o que vai acontecer com o resto do mundo, porque eles são usados como colateral. Então, mesmo que eles tenham um juro relativamente alto em relação ao que se tinha antes, nesse novo regime, os bonds continuam sendo peça fundamental para fazer toda essa liquidez acontecer. O que você não quer é ter uma volatilidade gigantesca, mas mesmo que você tenha juros altos, para o banco não faz a menor diferença. Não existe juro alto para banco. O que existe é o meu juro que eu captei dinheiro foi mais baixo do que eu vou conseguir emprestar, é só isso que o banco quer. Não importa se é 15, se eu vou pegar 15% e vender a 16 ou se eu vou pegar 1% e vender a 2. Isso não interessa para os bancos. Então o que interessa é a estabilidade do colateral. Agora, quando você pensa em relação a sugar liquidez ou excesso de dinheiro impresso, entre aspas, né, seja ali pela parte bancária ou ineficiências do sistema, etc., para você proteger o seu poder de compra, o ouro vem fazendo
ultimamente vem fazendo um excelente trabalho de hedge de inflação. Você percebe aqui o preço astronômico para padrões de ouro, né? Se você olhar aqui os anos anteriores, ele ficou literalmente de lado, ficou um mercado que totalmente esquecido. Agora, todo mundo fala sobre o ouro, mas no longo prazo ele é sempre bom você ter. Só que o Bitcoin está fazendo uma coisa bastante interessante e bastante parecida também, principalmente quando você vê ali o famoso M2 global, né? Você vê uma certa ali correlação muito falada pelo Raoul Pal, e todo mundo acabou copiando o gráfico dele, etc. Só que o Michael Howell descreve, inclusive, um pouco mais completo do que o M2, que o M2 tem uma série de limitações que eu já falei nesse podcast, mas, querendo ou não, acaba sendo um indicador bom para você entender quanto de dinheiro está circulando no mundo. Então, enquanto você continua com uma tendência de liquidez no sistema global, você tem uma probabilidade maior de ambos esses ativos continuarem se beneficiando disso. Agora, o que acontece numa parte deflacionária? Aí já é uma outra conversa, onde você pode ter um crash, mas nesse exato momento não é assim que o mercado está funcionando. Até quem acompanha, né, os membros, quem acompanha os meus artigos, vê justamente que nós não temos um estresse específico em Ripple nesse momento, né, que é onde se gera todo esse mercado de crédito no mundo. Então vai ser muito interessante ver como as coisas vão acontecendo. E o Bitcoin, eu falo bastante, né, em capítulos anteriores, como o próprio Bitcoin, ele é um excelente barômetro dessa liquidez global. Eu pessoalmente coloco o preço do Bitcoin assim na minha tela principal do computador, não porque eu sou um criptomaníaco, etc., um Bitcoin maximalist, né, mas porque eu quero ter uma noção, é uma das formas práticas de você ver um pouco a reação da liquidez do mundo. Então o Bitcoin, ele não substitui a liquidez, mas ele reage a ela. Ou seja, injeções ali, principalmente vinda dos Estados Unidos pelo Tesouro, com gastos governamentais, ou pelo PBOC, né, o Banco da China, são dois principais pilares de geração de liquidez para o resto do mundo, porque são os dois maiores países do mundo. E isso acaba impactando positivamente o Bitcoin, principalmente ali junto com o ouro, né, nesses últimos meses. E essa diferenciação que eu acho que seria interessante você colocar no seu radar. Momentos que a bolsa está caindo, que a gente está com bastante pontos negativos em relação aos Estados Unidos, não estão se refletindo da forma que se refletia antes pelo Bitcoin. Ou seja, segundo o Michael Howell, ele até diz assim que nós estamos começando a redefinir o que se chama de ativo seguro, talvez até uma distinção de você ter o bond como sendo aquela coisa única. Ele continua sendo usado como colateral, não me leve a mal, não estou falando aqui que ouro ou Bitcoin vão substituir os bonds no mercado de Ripple, de forma alguma, só que talvez eles continuem tendo essa questão de serem o colateral do sistema e, ao mesmo tempo, para aqueles que querem se proteger, principalmente numa época inflacionária, seja preços ou monetário, você se proteger de alguma forma, e é nessa hora que os bonds começam a falhar bastante. E aí você ter essa separação e a disponibilidade de outros ativos num regime de inflação monetária, é aí que você começa a ter essa diferença, a saída dos bonds e uma subida tão grande que foi explicada ali, né, por várias pessoas em relação à subida do preço do ouro, mas agora o Bitcoin também pode ser que você já esteja tendo ele surgindo como um, entre aspas, ativo seguro, principalmente em tempos de inflação monetária. Eu sei que vai ser bastante polêmico você falar sobre o Bitcoin como ativo seguro, mas é importante você colocar o contexto do que eu estou falando. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza, enquanto nós tivermos o crescimento persistente, que ainda estamos, né, da liquidez global, com desvalorização ali no Fiat, você vai continuar vendo esses dois ativos ali agindo como o Yin e o Yang, principalmente no curto prazo ali competindo, ou pelo menos dando a impressão de estarem competindo, por isso que é sempre bom ter os dois, mas no longo prazo eles demonstram ser cada vez mais complementares.